Outro vídeo de futebol, dessa vez do canal Trave a Trave. Eu acho que eu nunca vi nenhum vídeo desse canal. Mas o vídeo que a gente vai ver é a bola de ouro de 2013 ainda não faz sentido. Não sei quem é volante, é o negócio do carro. Isso aí vocês já estão inventando, isso aí é coisa do carro. A gente vai tá... Cadê o qualidade? A gente vai tá vendo esse vídeo. Não sei do porquê que não faz sentido, mas bora ver. Meu pé do ouvido. Não, acho que a gente já viu um vídeo desse canal. The name is... O vencedor é... El Barambisha, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A bola de ouro eu sei, é entregue pro melhor jogador do ano. Isso aí eu sei. E aí teve um jogador que ficou incomodadíssimo com a resposta e foi nas redes sociais daquela oportunidade. E ele falou... alegaram que seus votos foram alterados, levando suspeitas de fraude na premiação. Essa bola de ouro permanecerá pra sempre como uma injustiça. E não é pra menos. Naquela temporada, as pessoas que me conhecem sabem o sacrifício que foi para ganhar esta bola. Quero agradecer a todos, como empresário, como presidente. E chorou, menino. Papai Como Cristo. presidente. Como presidente o quê? Buenas tardes y bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. Ô caralho, traduz, porra. Ele é um homem com muita influência, mas eu acho difícil ele ter trabalhado sozinho. Então, procure com quem ele possa ter tido contato antes da premiação. Vocês estão ouvindo de boa? Que o áudio parece que tá meio... preso. Ih, foi retirado? Eu quero dinheiro, pega, eu quero. Pega, Peu. I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. Ixi. Jogou dinheiro pra dizer que ele roubava? Esse velho que falou agora? Esse daqui, no caso, o outro, jogou pra dizer que esse aqui roubava. Nothing to do with football. Ah, entendi. This is not about football. Caso balão de ouro. O balão. A bola de ouro é um prêmio que promete entregar um troféu ao melhor jogador de futebol do mundo. E é algo que acontece todo ano. A ideia é sempre renovar o reconhecimento ao jogador que no atual momento está no ápice de seu desempenho e acima de qualquer outro. Mas ao longo do tempo nós temos visto várias bolas de ouro sendo entregues a quem, segundo boa parte de quem consome futebol, não merecia e não é de fato o melhor jogador. Mas tem uma edição em especial que foi bem controversa e até hoje gera debate. Há mais de 10 anos, 13 anos atrás. Um francês campeão de tudo. Um português sem títulos, mas com números absurdos. Um argentino que havia ganhado as últimas 4 Foi a primeira edições, do Cristiano? Um presidente desmascarado e um público inflamado. Esses são os principais personagens dessa história. E hoje você está vendo a primeira investigação de Trave. Falou que ele não tinha... Eu sou o Sr. Trave e decidi montar Falou que ele não tinha bola de ouro. Falou aqui, ó. Tudo. Um português sem títulos, mas com números... Sem títulos. Sem Champions, no caso? Tipo, daquele ano? Porque título é tipo o Champions League, não sei o que. É qualquer título. La Liga ou Champions. Sem Liga Nacional, sem... O time dele não foi campeão de nada. Tá. Os absurdos. Um argentino que havia ganhado as últimas 4 edições. Um presidente ele tava no Real Madrid, que não tinha ganhado ainda? Inflamado. Esses são os principais personagens dessa história. E hoje você está vendo a primeira investigação de Trave a Trave. Eu sou o Sr. Ele demorou pra ganhar decidi montar uma equipe Real de Madrid, investigadores para desvendar grandes mistérios que não são solucionados no mundo do futebol. E essa história é bem mais profunda do que você imagina. O Ballon d'Or de 2013 foi realmente manipulado? Cristiano Ronaldo venceu com justiça ou Ribéry foi roubado, como ele mesmo diz até hoje?
Essa é uma história que vai muito além de números, títulos ou um período de votação adiado. E é hora de investigar todos os suspeitos de trave a trave. Caralho, investigação policial aqui, fi. Caso confidencial código 1. A bola de ouro de 2013 foi injusta. Essa é a base da nossa investigação. Alô? Alô, eu tenho uma denúncia. Sim, senhor, pode dizer. Obviamente eu não posso passar pra vocês quem me enviou essa denúncia, mas vamos colocar as provas na mesa. Caralho! Trave, o que... realmente isso aqui, galera, é episódio de Sherlock Holmes isso daqui. Ligaram a denúncia! É, caso criminal, filho, caso criminal, vai tomando. Você descobriu até aqui? Os finalistas daquela edição foram Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Franck Ribéry, com o primeiro sendo eleito vencedor do prêmio. Depois disso, o jogador francês Ribéry ficou claramente muito abalado e foi a público dizer que foi um roubo e que ele deveria ser o vencedor. Esse caso aconteceu em 2013 e até hoje ele ainda se sente injustiçado e continua falando que aquilo foi um roubo. Então, isso pode indicar alguma coisa, não é? Tá, calma lá, não vamos começar a escolher um lado aqui. A investigação mal começou, então bem. E você, Rede, tem o que pra me mostrar aí? Eu acho importante a gente começar olhando os números para entender a origem dessa discussão. No período selecionado para a entrega do prêmio, Messi fez 45 gols e 15 assistências, Ribéry 22 gols e 27 assistências e Cristiano Ronaldo fez 69 gols e 15 assistências. Foi bastante, ele foi... Calma um pouquinho, o cara que venceu o maior prêmio de melhor jogador fez 69 gols no ano e o cara que diz ter sido roubado fez 22? Então... Exato, mas isso não explica tudo. Porque o Ribéry foi campeão de tudo que disputou com o Bayern de Munique. E o Real Madrid, o Cristiano, não ganhou nada. E tem um ponto-chave que encontrei para esse caso. Mas na minha cabeça, posso estar falando besteira. Lembrando, eu não entendo de futebol. Fãs de futebol, não me cancelem. Mas, na minha percepção, o Bola de Ouro, ele é um prêmio individual. Você vai ser naquele ano, vai ganhar um prêmio de melhor jogador do ano. Então, é individual. Eu sei que... Não, eu entendo que conta os títulos. Mas não adianta, tipo, seu time ganhou várias coisas, mas você teve uma participação ali de 4%. Entendeu? Na minha cabeça, eu acho que conta muito mais o que você faz como individual, independente do seu time ter ganhado ou não. Título e desempenho são fatores na votação. Tá bom. Se realmente, sei lá, a porcentagem dele como ele ganhou como um time, tá ligado? Tem ano que ganha pelo individual e tem ano que ganha pelo time. É que eu tô falando, tipo, se realmente, sei lá, ele teve 5 jogos, nos jogos ele teve participação de 80%, eu entendo. É tipo ganhar 10 no trabalho da escola só por segurar a cartolina. Então, eu pensei por aí, Arthur, também. Conto como ele jogou, na verdade. Se ele jogou bem, vai ser indicado. As regras são mal escritas, porque eles, de ano pra ano, variam o que pesa mais títulos ou número individuais. Geralmente, é dado a um jogador do time campeão da Champions. Entendi. Não é consistente, isso que eu quero dizer, não faz sentido. Tá, eu entendi mais ou menos o que quer dizer, mas dito isso, ainda mantenho o meu coisa de... Se o Cristiano teve 69 gols e ele teve 22, faz sentido o Cristiano ter ganhado. Mas aí, tem que contar quantas temporadas ganhou, não sei o quê. Entendeu? É muita coisa junto, entendeu? E que, pra mim, tem que ser o nosso foco. O período de votação para aquela bola de ouro era de 29 de outubro a 15 de novembro de 2013. Mas a FIFA prorrogou esse prazo, que se encerrou mesmo em 29 de novembro, um mês depois. Isso é curioso, mas por que houve esse adiamento? Tem alguma justificativa oficial? Segundo a FIFA, muitos votantes não tinham enviado seus votos dentro do prazo, por isso precisou ser prorrogado. E a questão é que nesse intervalo, o Cristiano jogou por Portugal pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e fez 3 gols contra a Suécia, classificando a seleção para a Copa. De fato, por essa tem uma análise inicial participação. parece que temos um caso até que simples, mas eu percebi alguns furos que a gente pode usar para descobrir um pouco mais sobre os bastidores desse prêmio. O primeiro é, só o Cristiano Ronaldo jogou nesse tempo ou os outros candidatos também? A FIFA avisou antes que o prazo seria estendido, né? Ou isso já aconteceu outras vezes, enfim. E o principal motivo, né, que a pessoa que me contratou deixou bem claro é... Que me contratou. Esse prêmio tem como principal critério os títulos conquistados?
Bem, eu acho que essa deve ser a nossa linha de investigação inicial. Vamos trabalhar nisso e voltar para discutir o que encontramos. Acho que não, Slade. A votação originalmente encerraria em 15 de novembro de 2013, mas no dia 19 algo aconteceu. Arquivos obtidos diretamente do site oficial da FIFA mostram que o prazo foi estendido até 29 de novembro. Conveniente demais, não acha? Justo após o hat-trick de Cristiano contra a Suécia. Sim, e esse foi o jogo que mudou tudo. Ou melhor, alguém queria que mudasse. Oxi, chupando o dedo. A França também estava na repescagem contra a Ucrânia, então Ribéry teve a mesma oportunidade que Cristiano para deixar a sua última impressão para os votantes. O primeiro jogo foi 1-0 para Portugal, com gol de Cristiano Ronaldo, e a França perdeu por 2-0 para a Ucrânia. Isso no dia 15 de novembro. Eu acho que a Copa conta bastante. Então, talvez, se a FIFA quisesse de fato que Cristiano vencesse, eles encerrariam dentro do prazo, não é? Afinal, a última impressão já seria de vitória com Cristiano decidindo, e a França perdendo e se complicando com o 2-0, com Ribéry jogando mal. Por que eles adiariam? Era isso que eu tava pensando agora. O segundo jogo foi 3-2 para Portugal com 3 gols do Cristiano Ronaldo, mas a França também virou o resultado e se classificou para a Copa do Mundo. E Ribéry não foi mal, ele deu 2 assistências. Então, por mas qual assistência, motivo não as pessoas gol. acreditariam que isso foi uma manobra para favorecer um lado? Tá, essa é uma grande questão. Claro, a FIFA só divulgou que o período de votação foi estendido no dia 20, depois dos jogos acontecerem, mas o fato é que Cristiano Ronaldo e Ribéry tiveram as mesmas oportunidades para deixar essa... O Ribéry é meio campo dá passe. E o Cristiano é atacante. No caso. O trabalho dele é dar assistência. CR7 é centroavante. Ah lá, começou com essa porra. O cara do centro na frente do gol. Ah, então meio que ele recebe o passe. É isso, ele... O Ribéry no caso... Tipo assim, o Ribéry ele passa a bola e o Cristiano pega a bola e joga. Entendi. Eu entendi. Na teoria é mais fácil, né? Última impressão. Não é como se a FIFA tivesse estendido o período de votação para que apenas um deles jogasse e tivesse vantagem. O Ribéry fez os mesmos 2 jogos que Cristiano fez e poderia ter feito um pouco mais dentro de campo, não é? Deixado uma impressão melhor, assim como o português fez. De fato, o mais prejudicado nisso foi o Messi, que não jogou as eliminatórias. O francês não tem muito o que reclamar nesse sentido. Esse argumento está invalidado. Tá, mas será que esse adiamento após o Cristiano fazer 4 gols no confronto não foi decisivo para que ele ganhasse mais votos? Esse é um ótimo ponto pra gente trabalhar agora. Temos alguma testemunha para dar depoimento? Eu consegui o contato de 3 pessoas que acompanharam esse caso bem de perto. Eles são Vitor Sérgio Rodrigues, Jorge Igor e Wallace Borges. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre esse caso. A galera do canal. Tem uma coisa muito grave nessa bola de ouro. A bola de ouro tinha uma data final de votação até, sei lá, uma sexta-feira. E a FIFA estendeu o prazo de votação para encampar os duelos de repescagem da Copa do Mundo. Você lembra? Portugal e Suécia? Que o Cristiano acabou com o jogo. Eles são da TNT? Faz 2 num jogo e 3 no outro. Isso está comprovado, tá? Isso não é boato. Isso é comprovado. A FIFA modificou a data... Sem nenhuma razão muito convincente. Vamos mudar, hein, galera? O que eu acho no sentido da FIFA, tem que levar em consideração que esses grandes conglomerados, essas grandes coisas, eles querem audiência, eles querem burburinho. Então eles fizeram isso justamente pra ter o que falar, tá ligado? Se isso foi em prol pra ser benéfico pro Cristiano Ronaldo, eu não sei. Mas de qualquer forma, eles vão querer fazer isso pra ter briga, tá ligado? Até porque, sei lá, principalmente eu falo pelo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Messi, eles sempre tiveram muito essa... Não eles, né? Mas os fãs sempre tiveram muita rivalidade. Então, na cabeça, ele pode ter feito isso muito... Justamente porque ele sabia que a galera do Cristiano Ronaldo ia estar em massa, tá ligado? É o que eu penso. Eles fizeram isso pra falar, tipo... Mas é o que eu tô dizendo, não necessariamente pra botar as coisas pro lado do Cristiano Ronaldo, mas mais pra poder realmente criar burburinho e ter mais audiência, vamos supor, tá ligado? Vai ter encontro dos inscritos esse mês. Em que planeta isso foi uma possibilidade?
Como assim? Esse mês ainda, como se eu fizesse isso com muita frequência, né? Como se eu fizesse, tipo assim, me encontro com os inscritos o tempo todo. Achei engraçada isso aí. Do nada, né? Do mais absoluto nada, né? Alguém tá com uma conta fake minha aí espalhando que vai ter encontro de seguidor. Vão não, galera. Isso aí é papo de golpe. Cuidado. E aí, isso passou a valer e isso foi determinante para ele ganhar. Tá, são depoimentos fortes e que aparentam ser verdadeiros, mas eu notei uma incongruência nos argumentos ali. Eles fizeram o discurso como se apenas o Cristiano tivesse jogado a repescagem, e já vimos que o Ribéry também jogou. E também tem o ponto de ter sido apenas o segundo jogo, e não os 2 jogos como o Vitor Sérgio citou. O jogo de ida estava dentro do prazo de votação, e vimos que Cristiano já tinha ido bem e feito o gol, enquanto Ribéry foi mal e seu time perdeu. Exato, mas agora a gente vai ter que voltar lá pra 2013. Gente, não temos outra opção. Não quero não voltar. Eles garantiram que esse jogo foi decisivo para a vitória de Cristiano. Segundo as palavras da testemunha, o Cristiano só ganhou a bola de ouro porque a FIFA modificou a data de votação. Senhora Trave, eu preciso que verifique matérias da época, votações não oficiais, casas de apostas, tudo que conseguir sobre os favoritos para vencer aquele prêmio. E, Rede, eu preciso que você investigue melhor os motivos pelos quais a FIFA adiou essa votação. Quais foram as justificativas dadas e como isso repercutiu na época. E eu preciso investigar um pouco mais esses depoimentos porque tem alguma peça-chave desse quebra-cabeça que a gente tá deixando passar. Mas ele não ganhou nenhum título. 0. Não é que ele não ganhou nenhum título. Enquanto o Ribéry seria tipo o Harry Kane ganhar em 2024. Exatamente. E Harry Kane? Do mesmo jeito que nós falamos do absurdo que foi o The Best do Messi em 26, nós falando do absurdo que foi essa mudança que beneficiou o Cristiano em 2023. Então é perto, cara. Ele ficou perto. O quanto esse jogo não tirou voto na hora final. O Ribéry... Os caras falam com raiva. 240 votos. O quanto esse jogo contra a Suécia não impactou nisso, né? Então, e o Ribéry ainda fica em terceiro. Ele ainda fica atrás do Messi. Você vê o nível da injustiça que foi. Gratida. Os critérios para o prêmio são um pouco confusos. Afinal, o que é mais importante? Desempenho coletivo ou individual? Era o que a gente tá falando no lógico começo. Seria considerar o desempenho puramente individual, porque o prêmio seria dado ao melhor jogador de futebol, não ao melhor time. Então, uma coisa que não entendo é, como um jogador que fez 69 gols não seria o favorito a vencer um jogador que fez 22, ambos sendo atacantes? Exato. E pior, se considerar pelo Não, mas falaram que ele era assistência. Os dois são atacante? Ai, meu Deus. Então falou errado. Falou errado aqui, hein? Eu tô sabendo mais. Atacante é o modo genérico de se dizer. Meia e atacante. Ribéry é ponta. Porque tem 3 posições de atacante. Ele pode ser ponta e meia. Ele faz as 2 funções. Tudo que é do meio pra frente é atacante. Pra trás é defensor. Ponta esquerda, direita e centroavante. Então esses 3 são meios. Na teoria, esses 3 são atacantes. Ataque dos um canto, o outro canto e o meio. E aí, no caso, o Cristiano Ronaldo é o do meio. Só que, no caso, pra receber a bola... Que vocês falaram que era centroavante. E o outro é da ponta. Mas ele não é centroavante? Então, centroavante faz mais gol do que ponta. Hoje em dia, título coletivo vale muito na hora de receber o prêmio de melhor. De melhor. Nessa época, não. Ele fica na cara do gol. Então... Tá, isso eu já tinha entendido. Já dá pra treinar o Vasco? Que isso? Meia é quando os caras jogam sem chuteira. Vai tomar no cu, cara. Ribéry é meio campo. Ele não era ponta, carai. O ponta vai pegar e passar a bola pra ele. Seja ponta esquerda. Galera, não aguento mais. Tá bom. Joga de ponta e de meio. Ele é versátil, ele faz tudo. É o homem.
ser decisivo dentro de campo, a distância também é grande, já que Cristiano Ronaldo fez 12 gols em mata-matas, enquanto Messi fez 5 e Ribéry fez 3, ou seja, nem somando o desempenho do segundo e terceiro colocados, eles chegam perto do desempenho do primeiro. Ah lá! Rede, você conseguiu as informações que pedi? Eu não só achei o que pediu, como consegui algo que vai mudar totalmente esse caso. Uma entrevista do presidente da FIFA à véspera do início da votação, e que causou uma polêmica mundial. Dá uma olhada nesse artigo. Lapa de orelha. Lionel Messi is a good boy that every father, every mother would like to have. O ponto era basicamente um meia nessa altura. Tipo, ele no papel era ponta, mas na prática era um meio atacante. Eu vou fingir que eu tô entendendo tudo que vocês estão dizendo. Eu entendi até certo ponto, depois eu já me perdi, não vou nem me estressar. Have it at home and he's dancing. He's a kind man. He's really good. He's a good boy. He's like a commander on the field of play. O Cristiano Ronaldo, no caso? O cara, ele é engraçado, ele é humorista, gente. Pega. Cara, isso aqui é ouro pra gente, tá? O presidente da FIFA, a entidade máxima do futebol, dizendo abertamente que prefere Lionel Messi e debochando, ridicularizando de Cristiano Ronaldo. Ah, eu não levei como ridicularizando. Da abertura da votação para a bola de ouro. Eu pensei mais no sentido dele dizer, tipo assim, o Messi é mais espontâneo e o Cristiano é mais didático, tá ligado? Eu não senti que foi... Bom, aí é da opinião de quem vê futebol, né, e quem entende. Mas na minha cabeça eu acho que ele tá mais falando, tipo assim, o Messi é um cara mais espontâneo, é um cara mais... Assim, dá pra ver claramente que ele prefere o Messi. Isso aí realmente não vou entrar no mérito. Mas no sentido de, tipo, que o Messi é mais espontâneo e o Cristiano Ronaldo é mais esquematizado, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, tá ligado? Beijo, Arthur. Mas tudo bem, daí é da galera que vê futebol, vocês vão entender muito mais do que eu, né? Não é apenas o presidente da FIFA, mas o presidente da UEFA também aparentava não gostar muito dele. Certo. Em vários anos, incluindo 2013, ele dizia que Messi deveria ganhar o prêmio e não Cristiano. Ô, louco! Messi realmente não era bem visto e aceito pela alta cúpula do futebol. Aí não pode, né, mano? Ele tem que ser imparcial, é tipo jornalista. Senhora Trave, você encontrou a repercussão desse caso na época? Sim, já está tudo na mesa. Mas com essa informação do Rede, acho que é bem nítido o que aconteceu. A FIFA ficou acuada com esse vídeo do Blatter. O presidente do Real Madrid cobrou publicamente. Cristiano Ronaldo deu declaração desapontado. Pegou muito mal pra eles. Então é bem óbvio o que aconteceu. Ribéry era o favorito, mas eles precisavam se redimir com Cristiano. E por isso prorrogaram a votação para encaixar o jogo em que ele fez 3 gols. Ele foi preso? E assim, ele vencer o prêmio e diminuir o atrito depois desse episódio de imitação. Caralho, o jeito que ele recebe a declaração oficial da FIFA que encontrei nos arquivos foi que o adiamento se deu por conta do baixo número de votantes, que no dia 15 de novembro, nem metade dos 209 capitães e 209 técnicos de seleções tinham entregado seus votos. E após o adiamento para o dia 29, o número de votos chegou a 88%. Mas o principal é que houve reclamação de alguns técnicos, dizendo que seus votos foram alterados. Ou seja, eles enviaram um voto em um jogador, e a FIFA supostamente alterou para computar o voto em outro jogador sequer que eles tinham votado. Cara, tudo isso tá muito estranho, e eu não sei se é tão óbvio quanto parece, sabe? Rapaz! Tem alguma coisa que estamos deixando passar. Eu preciso analisar esses documentos com mais calma e depois a gente volta pra definir a solução desse caso. Estão vendendo voto, só que nem eleição brasileira. A gente já pode fechar o caso? É difícil ter uma explicação para tudo o que vimos ontem. Votação adiada, técnicos dizendo que seus votos foram mudados, polêmica dias antes. Realmente é difícil não considerar tudo isso, e em uma coisa eu concordo com vocês. A FIFA de fato queria que essa votação fosse diferente, e eles tentaram sim manipular o jogo. Mas pra prejudicar o Cristiano Ronaldo e não pra beneficiá-lo, como esse caso faz parecer. Entendi. Agora você ficou maluco de vez? De onde tirou isso? Ele deve ter achado alguma coisa nos arquivos que enviamos. O caso é o seguinte, tudo isso faz parecer que a FIFA quis manipular a votação para favorecer Cristiano, talvez para se redimir da entrevista polêmica do presidente Blatter, e com a ajuda da mídia propagando isso, a verdade criada é que Cristiano Ronaldo não merecia o prêmio, e que Ribéry era o favorito a vencer se não fosse aquele jogo em que ele fez 3 gols. Então tudo que a gente precisa para confirmar isso é voltar em 2013 e ver se os fatos comprovam essa narrativa. Um dos primeiros argumentos a serem utilizados é que o prêmio tem como característica premiar jogadores que vencem muitos títulos, mas isso não
não é bem verdade, pelo menos não era ainda lá em 2013. Até porque no ano anterior, Lionel Messi foi eleito o Bola de Ouro, com seu time conquistando apenas uma Copa do Rei, né? Competição inexpressiva para esses prêmios que normalmente visam a Champions League. E outro ponto citado pelos reclamantes é que Ribéry ganhou o prêmio de melhor da UEFA, e por isso ele seria o favorito para a Bola de Ouro também, mas isso também não quer dizer nada, porque em 2012 quem venceu o prêmio de melhor da Europa foi Iniesta, e como acabei de falar, Messi ganhou a Bola de Ouro. O prêmio de melhor da UEFA ainda tem um histórico de premiar alguns votos cults ali, Van Dijk, Jorginho e tantos outros já foram eleitos e também não venceram a Bola de Ouro, então não dá pra usar isso como prova nesse caso. Então com tudo isso a gente passa pra percepção das pessoas na época, e aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Com base nos arquivos que vocês me deram, eu consegui encontrar ainda mais documentos secretos e percebi uma coisa que não é citada por ninguém que comenta esse caso. Franck Ribéry em nenhum momento daquele ano foi considerado o favorito pra vencer a Bola de Ouro. Esse favoritismo só aconteceu na cabeça dele. Pegando só algumas matérias da época, por incrível que pareça, nós temos Lionel Messi sendo considerado o favorito por muitos jornalistas e pessoas ligadas ao futebol. Mas como, sempre por exemplo, teve. Michel Platini, que era o presidente da UEFA na época, e deu essa declaração aí. Messi é o favorito para a Bola de Ouro 2013. O jornal La Vanguardia também achava isso. O famoso portal independente dizia ali, ó: o atual favorito para vencer é o atual detentor do prêmio, que era o Messi. O jornal The Guardian fez uma pesquisa e foi bem acirrada, até com Ibrahimovic ali no topo, mas de novo com Messi liderando. Então era um discurso forte na época, e também se tinha um discurso forte pró Cristiano Ronaldo. Em outra pesquisa, mas do jornal Marca, ele liderava em favoritismo. Você tinha pessoas comentando que ele era o favorito e merecia vencer a Bola de Ouro, e tudo isso antes do jogo contra a Suécia. Então já ali, antes daqueles 3 gols que supostamente influenciaram na ele decisão, já tava Cristiano Ronaldo e Messi eram colocados como sempre, Cristiano Ronaldo e Messi. Mencionavam Ribéry, e quando mencionavam, era exaltando o jogo coletivo do Bayern de Munique e dando importância para isso, e não para o desempenho individual dele. Como nesse exemplo de uma matéria também do The Guardian, que exalta os feitos de Messi e Cristiano Ronaldo e termina dizendo que o Bayern de Munique, apesar de ser o melhor time do mundo, não tinha nenhuma estrela de destaque. E considerando que os votos podiam ficar divididos entre seus jogadores, o que deixa claro Caralho, que essa careca aqui é brilhante, tá? Caralho, foi tanta cognição aqui que chega a tá brilhando, meu filho. Tá. Sabe quando você pensa muito e aí começa a sair fumaça? Tá lustre a careca dele. Caralho, filho. Esse é o Robin? Nunca vi esse aqui. Puta que pariu. Você é companheiro do Ribéry? Ah, esse é o Arjen que estão falando? E não era unanimidade sequer dentro do próprio clube, quem dirá num cenário mundial de favoritismo extremo ao prêmio. Primeiro, ele precisaria superar com folga Robin, Thomas Müller e outros companheiros de time. Olha, eu tô surpresa, de verdade. Eu tava achando que ele era o favorito pela forma que as pessoas falavam quando tratavam do caso. Inclusive, nossa testemunha fez parecer que o Ribéry fosse muito favorito, quase um fato incontestável. E sobre isso, eu achei um documento interessante sobre nossa testemunha. Vocês vão querer dar uma olhada. O vídeo começou a zumbi do nada. Adoro o contexto. Calma aí, sendo verdade ou não, a realidade é que em 2013 ninguém jogou mais bola que o atacante português, com ou sem prêmio, sendo obsessão ou não. É o que a gente falou do começo. Eles modificaram a data de votação e isso foi determinante para ele ganhar. O dono dela, por merecimento, é Cristiano Ronaldo, mas pelo modelo vigente, considerando de janeiro a novembro, não há como não premiar Cristiano Ronaldo por 2013. E comigo não tem essa, irmão. O Cristiano só ganhou a Bola de Ouro porque a FIFA, eles modificaram a data de votação. Com ou sem prêmio, na segunda-feira, Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador do mundo em 2013, isso é o que vale. Cara, isso é um arquivo publicado pelo próprio Vitor Sérgio? Exato, um artigo publicado pelo próprio. E se me lembro bem do depoimento dele, ele disse que tem compromisso com a verdade. E bem, segundo as palavras do próprio, no caso, a ele verdade é que em 2013 duas opiniões diferentes. Mais bola que o atacante português. A testemunha deu um depoimento contraditório. E eu não sei vocês dois, mas eu acho muito mais confiável acreditar no Vitor Sérgio lá de 2013, que tinha acabado de vivenciar toda a temporada com tudo fresco na memória, do que acreditar no Vitor Sérgio de 2024. 11 anos depois, e provavelmente não se lembrando de nada dessa história. Com certeza lendo uma ou duas matérias e tentando reescrever a realidade sem fundamento algum. Com certeza. Esquecendo do que ele mesmo considerou genuinamente naquela época. Ok, você realmente trouxe pontos que comprovam o não favoritismo no Ribéry, mas como isso explica a manobra da FIFA de adiar a votação?
Bem, Rede, é aqui que a gente começa a separar as teorias dos fatos. Dos fatos que encontrei é que todo mundo diz que essa foi a única vez na história que a FIFA prorrogou um prazo de votação, que nunca havia sido adiado, e isso é verdade. Mas poucos dizem que essa, em 2013, também foi a única vez em que o prazo de votação foi tão curto. A FIFA nunca teve costume de divulgar as datas exatas do período de votação, mas sempre o padrão era divulgar os 30 melhores jogadores no fim de outubro, para então divulgar os 3 finalistas no fim de novembro ou começo de dezembro. E nunca o prazo de votação era mencionado, mas supõe-se que seria de um mês, né? 29 de outubro a 29 de novembro, por exemplo. Como quase sempre acontecia ali nos anos anteriores a 2013. Em alguns anos específicos era divulgada a data limite para votação, como em 2018, por exemplo, que a FIFA divulgou os finalistas no dia 8 de outubro e as votações encerraram em 7 de novembro, portanto, um mês ali para que os votos fossem enviados. Mas curiosamente, em 2013, o prazo foi até o dia 15 de outubro, metade do mês, e curiosamente também antes de jogos importantes de alguns jogadores que estavam entre os favoritos ao prêmio, pelo menos 3 deles, já que Ibrahimovic também aparecia no topo em algumas listas. E até mesmo em algumas matérias como essa do Bleacher Report, que ressalta o jogo entre Portugal e Suécia como crucial para o desempenho de Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Tá confuso mesmo isso aí, hein? Essa matéria foi publicada no dia 8 de junho de 2013, muito antes da liberação dos finalistas, o que significa que era esperado pelas pessoas que esses jogos contassem para a disputa da Bola de Ouro, porque era o padrão. As datas dos jogos já eram conhecidas muitos meses antes. Os jogos aconteceriam nos dias 15 e 19 de novembro. Todos tinham essas datas em mãos, mas curiosamente a FIFA resolveu, especialmente para esse ano, finalizar a votação do prêmio no dia 15 de novembro, algo que nunca tinha acontecido até então. Olha, eu admito que você já tá começando a explodir a minha mente. Mas tem uma coisa que ainda não tô conseguindo encaixar pra fazer sentido. E a história dos votos alterados de treinadores. É verdade. Eu te entreguei várias matérias sobre isso. Não é uma prova de manipulação? Ou os caras podem estar no complô, né? E eu já vou comentar sobre isso, mas antes, tudo comprado. Dito do caso, tudo indica que a FIFA de fato quis manipular essa bola de ouro, mas não para que Ronaldo vencesse como todo mundo acreditou e fez parecer, e sim para que ele perdesse. Todos os indícios apontam para isso. Eles tinham as datas dos jogos de repescagem e mesmo assim escolheram terminar a votação antes desses jogos. Messi estava ligeiramente sendo considerado favorito para a mídia. Um dia antes da divulgação da lista, vaza um vídeo do presidente da FIFA zombando de Cristiano e exaltando Messi. E tem mais. Eu achei outro artigo publicado pela nossa testemunha, o senhor Vitor Sérgio, que aponta a falta de ética da FIFA no processo de votação. O artigo tem como título FIFA dá margem a Cristiano se sentir perseguido. Ué, então ele tava do lado do Cristiano Ronaldo, pra depois falar que não é dele? Rapaz. Eu nem tava lendo, perdão, gente. É o prazo final para o colégio eleitoral. Jornalistas credenciados, técnicos e capitães das seleções enviarem seus escolhidos para a entidade que comanda o futebol. Logo no início do relato, Vitor Sérgio anula a veracidade de seu depoimento em 2024 ao concordar que o adiamento do prazo de votação foi sem lógica, sem nenhuma razão muito convincente. Vou mudar. Um erro absurdo e básico para qualquer um que faz uma eleição. É uma indução clara. Resta saber se é um descuido ou uma má-fé. Contesta-se o erro informativo sobre os números válidos na disputa envolvendo o Cristiano, que demonstrou insatisfação com a indução indireta dos votos em favor de outros participantes. Essa mudança, referente à data do voto, acabou, no entanto, beneficiando o Cristiano em 2013. É totalmente compreensível que o português se sinta perseguido pela FIFA. É indesculpável a FIFA permitir que a cédula de votação seja liberada dessa forma. Ou seja, em um post ele ataca o Cristiano, no outro ele tá do lado do Cristiano, basicamente. Rapaz, no depoimento de 2024, em nenhum momento Vitor Sérgio aponta uma injustiça da FIFA contra o Cristiano, mas apenas o supostamente favorecimento do Ronaldo em relação ao Ribéry. Isso contrasta com os relatos publicados pelo próprio em seu blog no dia 15 de novembro de 2013. Caralho! Ô, mano, isso aí tá esquisito mesmo. Como se tivesse comprado ele pra ter uma opinião completamente diferente da opinião que ele teve há 10 anos atrás, tá ligado? Bizarro, bizarro, bizarro. E nesse texto ele comenta sobre as cédulas de votação, que eram informações sobre os jogadores enviadas aos votantes para que eles pudessem embasar melhor suas escolhas. E na cédula de votação com as informações do Cristiano Ronaldo, acredite se quiser, tinha um trecho exaltando o seu rival Messi. É assustador ler aqui um texto que serve para os votantes entender o motivo de votar no Cristiano Ronaldo. A FIFA menciona que o português fez menos gols...
que um dos seus principais concorrentes. Pode estar brincando agora, isso eu só acredito vendo. Pois é, Rede, sabe eu que vendo, eu pensei não a acredito. mesma coisa que você? Eu não acreditei apenas no artigo do Sr. Vitor Sérgio. Então eu fui buscar e me arrisquei indo atrás de arquivos secretos nos documentos da FIFA. Confidencial. Consegui achar essa cédula de votação. E está aí. Essa foi a descrição de Cristiano Ronaldo. O astro português marcou 34 gols na temporada 2012-2013 no Campeonato Espanhol, superado apenas pelos 45 gols do Messi e muito mais em competições europeias e na seleção portuguesa. Feita pela FIFA. Ele marcou 34 gols na La Liga em 2012 e 2013 e foi superado apenas por Lionel Messi, que fez 45 gols. Meu Deus, você realmente conseguiu virar o jogo completamente. Isso é uma coisa que eu não esperava. Você não esperava e ainda piora, porque se vocês... Eu adoro ele scriptando tudo pra... Obviamente falo zoando, né? Mas ele scriptando tudo pra todo mundo falar, pra fazer ele parecer um gênio, tá ligado? Um gênio inexplicável, a mente mais pensante de todas, tá ligado? Isso aí é muito tipo assim, meu Deus, eu não acreditei que você conseguiu fazer isso. Eu não acredito. E aí ele, pois é, olha, veja só aqui nos dados que eu peguei. Ele igual o emote de nerdzão, assim. Não repararam? Os números estão completamente errados. Eles colocaram que Cristiano fez 34 gols na La Liga, considerando a temporada... Sendo que ele fez 69, não? Mas esse não era o critério da votação. O critério era o ano de 2013, e não a temporada apenas de La Liga. Eles colocaram o número correto do Messi no ano, que foram 45 gols, e apontaram que ele superou o Cristiano. Mas o número real do português era de 65 gols, porque estão querendo acabar com o meu mano. Não tinham acontecido. Então ele chegou Cristiano a 69 no ano, mas ele já tinha 65 gols na liberação dessa cédula aí. Então, cara, é inacreditável. Na cédula de descrição do jogador para ser liberado ao povo, né, para que as pessoas se embasassem para votar, constava o número incorreto de gols e ainda tinha a citação de que ele foi superado por um dos 3 finalistas. E claro, não teve nada desse tipo na cédula de votação do Ribéry ou do Messi. Entendi. Tem como não considerar isso uma indução clara de voto? Eu acho que é bem nítido o que aconteceu, mas se tiver alguma dúvida, eu vou resumir. Cristiano Ronaldo teve o melhor desempenho individual no ano de 2013. Isso era reconhecido pela maioria do público. Calma, senhor Trago, só vou te interromper porque você mesmo disse agora há pouco que o Messi liderava algumas votações e consideravam ele favorito. Por que você acha que o Cristiano era visto por mais gente como o melhor jogador? Não faz sentido. Porque era bem parelho, Rede. Cristiano também liderou algumas votações e era comentado como um jogador com desempenho excepcional. E tudo bem, essa pesquisa que temos é do jornal Marca, que é um pouco tendencioso para o lado madridista da Espanha. Mas em contrapartida, eu também achei esse registro do Mundo Deportivo, que, ao contrário do Marca, vem com é um jornal mais informação enviesado para o Barcelona. E essa foi a conclusão deles antes da Bola de Ouro e também antes dos jogos contra a Suécia, para não ter qualquer tipo de viés, né? Eles fizeram uma matéria na época analisando os 3 finalistas e começaram dizendo que Cristiano tem os melhores números do que qualquer outro, título, 62. Mas terminam dizendo o seguinte: no entanto, atualmente o português é, sem dúvida alguma, o melhor e mais desequilibrante jogador do mundo. Portanto, um jornal barcelonista que teria tudo para puxar a sardinha pro maior rival ainda fala do Cristiano, Lionel Messi, reconhecia que o melhor jogador do mundo naquele momento, em 2013, era votação justamente para o dia em que esses jogos começavam. Eles induziram a cédula de votação justamente para o dia em que esses jogos começavam. Eles induziram a cédula de votação com informações falsas, mas mesmo assim se viram numa encruzilhada. Cristiano Ronaldo, no dia 15 de novembro, antes do desempenho contra a Suécia, venceu a votação, mesmo tendo menos da metade dos votos entregue. Sim, essa foi a justificativa oficial da FIFA depois de todo o processo feito. Ali no dia 15, com menos da metade dos votos, Cristiano Ronaldo já havia vencido. E depois do adiamento do prazo, com eu acho que eu já vi vídeo desse canal, ele venceu de novo, ou seja, o resultado não foi mudado depois da prorrogação do prazo de votação e depois dos 3 gols dele. Esses 3 gols não foram influentes em nada para a mudança do processo de votação. Ele já havia vencido. E é bem lógico você acreditar nisso, até porque, considerando até por motivos óbvios, cara, se o Ribéry era tão forte para vencer, né, o prêmio por ter ganhado a Champions League, a Liga Nacional e todos os outros títulos, o que não era, né, a gente já mostrou que o Ribéry não era favorito, mas se o argumento pró-Ribéry era esse, o que um jogo de qualificatória para uma Copa do Mundo, que nem é a Copa do Mundo, é um jogo de classificação, alteraria nesse paradigma, sabe? O que alteraria? É mais importante você vencer um jogo de qualificatória do que você vencer um título de Champions League? Não faz nenhum sentido. Então a gente tem 2 caminhos aqui. O primeiro é que o Blatter se sentiu pressionado a dar uma bola de ouro para Cristiano depois daquela entrevista vazada
vazada em pode que ser também. Esse é um caminho sim a ser seguido. A gente pode considerar pode que levar essa por esse hipótese lado, pode sim. ser verdadeira, mas o segundo caminho é que a FIFA não queria de forma alguma que Cristiano Ronaldo vencesse, mas se viu obrigada a seguir o fluxo da realidade. E esse no momento é o mais plausível de todos os caminhos, porque tem um ponto dessa história que não tem como ser mentira, e é a justificativa da adiação. Seria muito bom se os caras só A FIFA soltassem. diz que não recebeu nem mais da metade dos votos, e isso é um fato, porque em qualquer um desses dois caminhos que eu citei, eles estariam ferrados e com a credibilidade em xeque. Eu acho que eu entendi. Faz sentido mesmo. Se eles estivessem mentindo e tivessem sim recebido todos os votos, isso iria vazar de alguma forma com os capitães e técnicos afirmando publicamente o envio. E, não tendo os votos necessários, eles não poderiam encerrar a votação porque diminuiria a relevância do prêmio. Menos da metade dos jurados votando seria a morte da credibilidade da bola de ouro. O número de votos só iria cair a cada ano. Exatamente, então a FIFA ficou acuada e por isso eles não avisaram já no dia 15 que não tinham recebido todos os votos, porque provavelmente já sabiam do resultado, né? Cristiano Ronaldo já tinha vencido com os resultados que eles tinham, então se eles quisessem de fato manipular para dar a vitória outra para o Cristiano Ronaldo, não teria motivo para eles adiarem a votação, sendo que o Cristiano Ronaldo já tinha vencido naquele momento. Se eles de fato quisessem que Cristiano Ronaldo vencesse, não teria por que reabrir o período de votação, não é mesmo? O que eu acho que pode ter acontecido é que a FIFA foi pressionada pelos jurados a aumentar o tempo, já que em todos os anos anteriores e até nos anos posteriores a aumentar o tempo, já que em todos os anos anteriores... Uepa! Gostei do ratinho. Uepa! E até nos anos posteriores a esse, o prazo final de votação era maior que o posto naquele ano. E fazia sentido esperar aqueles jogos porque tinham 3 dos 4 melhores jogadores na disputa. Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Franck Ribéry. Todos estavam disputando aqueles jogos. Fazia todo sentido o período de votação englobar aqueles jogos também. Então aquela rodada foi a última esperança da FIFA de ver o cenário dos seus sonhos. Portugal ser eliminado e de preferência a França avançar contra a Ucrânia. Seria um ótimo fortalecimento para o que eles queriam de fato. Afinal, Ibrahimovic, que já era um candidato, eliminaria Cristiano Ronaldo. O UEFA maior do que o UEFA. E Messi continuaria ganhando força, mesmo sem jogar, porque o seu maior rival e o único que o superava em números só fracassou em tudo o que fez coletivamente. Mas não foi o que aconteceu. Cristiano Ronaldo fez o hat-trick e obrigou a FIFA a reabrir a votação com o rabo entre as pernas. Isso era inevitável. Eles fariam isso de qualquer forma, porque como falei, eles realmente não tinham nem metade dos votos. Mas sem dúvida, por tudo que temos de provas até aqui, seja a indução do texto na cédula de votação, a entrevista de deboche, o encurtamento do prazo e a demora na divulgação da falta de votos, são provas de que a vitória de Cristiano não era o planejado pela FIFA. Eles se viram numa encruzilhada. Se eles liberassem os votos que eles já tinham no dia 15, eles perderiam credibilidade, afinal, nem metade dos jurados votaram. As pessoas iriam debochar desse prêmio e não levar a sério. Então eles esperaram os resultados desses jogos quietinhos, sem soltar nenhuma nota, e na minha visão, torcendo para que o cenário que eles queriam acontecesse, mas não aconteceu. E por isso, eles reabriram o prazo logo depois dos jogos terminarem, porque eles não tinham mais o que fazer. Mas peraí, uma coisa ainda não foi esclarecida: os votos mudados de alguns técnicos. Se eles mudaram os votos para favorecer foram comprados, é uma prova do caminho que você citou, que eles queriam mesmo se redimir com ele, não é? Ah, senhora Trave, a questão é que a cereja sempre é a última que toca o bolo. Esse papo de fraude nos votos, reclamações de que a FIFA mudou os jogadores escolhidos, sempre existe também, praticamente todo ano. Mas eu fui dar uma olhada minuciosa nesse ano em específico, e o que encontrei foram reclamações de técnicos da Bolívia, Fiji, Haiti e outros países menores, mas tem um padrão interessante. A maioria teve seus votos supostamente mudados, não para favorecer o campeão Cristiano Ronaldo, mas prejudicá-lo ou favorecer outros jogadores. Eu encontrei o arquivo original com todos os votos de todos os técnicos e capitães das seleções, e pude perceber que as reclamações não alterariam em nada o resultado final. Afinal, o técnico da Albânia, por exemplo, que foi um dos reclamantes, teve seus votos divulgados assim: Ibrahimovic em primeiro, Cristiano em segundo e Messi em terceiro. E segundo ele, os votos que ele enviou foram com Cristiano Ronaldo em primeiro. Sim, a reclamação dele foi que a FIFA retirou o Cristiano Ronaldo do topo e colocou Ibrahimovic. Ou seja, se isso realmente aconteceu, a FIFA prejudicou o Cristiano Ronaldo ainda mais. Cara. Outra reclamação de fraude foi do técnico de Fiji, que disse ter colocado Ribéry em terceiro, mas na lista oficial apareceu seu voto com Ribéry em segundo. O técnico do Haiti disse que enviou seus votos com Ibrahimovic em primeiro, mas que quando a FIFA soltou a lista oficial, o seu voto foi alterado para Messi em primeiro. Obrigado, Carilli. Supostamente alterado para beneficiar Cristiano Ronaldo. Muito obrigada. Não temos como saber se isso é verdade, né? Se essa mudança de votos aconteceu mesmo ou são apenas alguns doidinhos querendo atenção. Mas ainda que tenha
acontecido, ainda que a FIFA tenha alterado votos, isso foi feito para prejudicar Cristiano Ronaldo na votação, e não o contrário. Se esses relatos forem verdade, Cristiano teria vencido com mais folga, e é por isso que, na minha visão, nós podemos encerrar esse caso por aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, essa é a hora. Sem nada a acrescentar, a linha argumentativa está bem coerente. Eu não esperava de verdade por essa reviravolta, mas não vejo mais nenhuma ponta solta. Muito scriptado. Então, caso encerrado, muito a engraçado. bola de ouro entregue a Cristiano Ronaldo em 2013 foi totalmente justa, e as alegações de que a FIFA usou de uma manobra política para beneficiar o vencedor são claramente falsas e contraditórias. Na verdade, a FIFA em 2013 tentou de todas as formas retirar o prêmio do legítimo vencedor, mas este fez tudo o que pôde para não deixar isso acontecer. Caso 1 encerrado. Se você tem alguma história para desvendar ou alguma injustiça a aclamar, entre em contato com nossa equipe. Basta acessar a área Inscreva-se, tocar o sino e deixar sua solicitação comentada que vamos te atender o mais rápido possível. Nos vemos na próxima investigação de Trave a Trave. Pô, eu achei um vídeo bem legal, né? Tipo assim, é um vídeo muito interessante, é um vídeo muito bem feito, muito interessante. Eu achei ele bem da hora mesmo assim de entender. Pô, eu curti pra caralho essa vibe mais detetive, não sei o quê. Mas, dito isso, pra mim, mano, é que eu falo, eu não entendo de futebol. Não entendo de futebol. Mas do que eu entendi, dos meus próprios conhecimentos, que são pouquíssimos, eu acho que o Cristiano mereceu sim ter ganhado a bola de ouro pelo fator pontuação individual, não como time. Mas aí vocês falam, mas vale muito ponto, Rai, quando se ganha Champions. Mas vale muito ponto na Liga, vale muito ponto. Galera, eu acho que não foi scriptado pro Cristiano Ronaldo ganhar, não. Até porque me mostrou muito mais pontos negativos da FIFA com ele do que positivos. Então eu acho que, na teoria, eles fariam muito mais pra prejudicar do que pra enaltecer. Mas eu acho que foi do Cristiano merecido mesmo. Vamos ver o que a galera aqui dos comentários vai estar achando. Mas, não concordo. O problema é seu, meu pai. Você provavelmente tem infinitamente muito mais de futebol do que eu, mas eu vou fazer o quê? Essa é a minha opinião, vendo um vídeo pela primeira vez sobre esse assunto, tendo zero de conhecimento sobre. Mas, dado a minha opinião particular, vendo esse vídeo, eu acho que foi merecido assim pro Cristiano. Mas é isso, né? Porque, querendo ou não, o cara sempre vai dizer, mano, eu que merecia ter ganhado, não ele. É padrão, todo mundo sempre vai querer ser o grande vencedor, né? Mas enfim, é isso. Like.